Olá, nós iremos apresentar agora um pouco mais sobre a carcinogênese e a teratogênese. Nosso grupo é composto por mim, Gabriela Messias, pela Ludmila da Silva, pela Milene Ribeiro e a Prisciane Cuba. Introduzindo um pouco mais sobre o assunto, o câncer é uma doença que envolve mutação, proliferação e crescimento celular anormal. Atualmente é considerada uma das maiores causas de morte em todo o mundo. Múltiplas são as causas para o desenvolvimento do câncer, incluindo agentes infecciosos, a radiação e substâncias químicas. Algumas estimativas sugerem também que entre 70% a 90% de todos os casos de câncer em seres humanos têm alguma ligação ao ambiente, à dieta e a fatores comportamentais. Para neoplasias benignas, o tecido de origem é frequentemente seguido pelo sufixo "oma", por exemplo. Uma neoplasia benigna do tecido fibroso pode ser descrito como fibroma, e uma neoplasia benigna do epitélio glandular pode ser descrita como adenoma. No caso das neoplasias malignas de origem epitelial, elas são chamadas de carcinomas, enquanto as de origem mesenquimal são conhecidas como sarcomas. Desse modo, as neoplasias malignas derivadas de um tecido fibroso são conhecidas como fibrosarcomas e as derivadas do tecido ósseo são as osteosarcomas. Pode passar, por favor. Agora, falando em si mais especificamente sobre a carcinogênese, os carcinógenos eles podem ser genotóxicos, ou seja, podem interagir fisicamente com o DNA, ocasionando danos ou alterando a sua estrutura. Mas existem outros tipos de carcinógenos que podem alterar a maneira como o DNA irá expressar a informação sem modificar ou danificar a sua estrutura, ou ainda criar situações que fazem a célula ou o tecido se tornarem mais suscetíveis a danos no DNA. Essas são os carcinógenos químicos, que se enquadram nessa última categoria da tabela, conhecidos também como carcinógenos não genotóxicos. Então, como vocês podem observar aí na tabela 8.2, que expressa as características de carcinógenos genotóxicos e não genotóxicos, quando falamos dos carcinógenos genotóxicos, ele pode ter algumas características como mutagênicos, podem ser carcinógenos completos, carcinogenicidade dose responsiva, sem limite teórico estabelecido. Já quando se fala dos não genotóxicos, eles são não mutagênicos, limites reversíveis, a carcinogenicidade dose responsiva, podem atuar no estágio de promotores de tumores, não causar danos diretos ao DNA e tem uma espécie, etnia e tecidos específicos. Pode passar, por favor. O processo de carcinogênese, ele vai envolver uma série de etapas bem definidas e reprodutíveis. Teoricamente, essas etapas foram definidas como iniciação, promoção e progressão, como na imagem abaixo. Pode passar, por favor. A iniciação é a primeira etapa da carcinogênese. É considerada uma etapa herdável e estável, que consiste em um processo rápido e irreversível, resultante da ação mutagênica de um carcinógeno. Os agentes químicos e físicos que interagem com componentes celulares durante essa etapa são agentes iniciantes ou iniciadores. Eles levam a alterações genéticas, incluindo mutações e deleções.
como é o caso dos carcinógenos químicos ou não genotóxicos, que estabelecem ligações covalentes com o DNA e formam adultos que resultam em mutações classificadas como agentes iniciantes. Então, esse processo de iniciação vai se tornar definitivo quando o dano ao DNA não é corrigido ou reparado totalmente, antes da síntese do DNA e da divisão celular. Uma vez que as células iniciadas são formadas, seu destino aponta para várias direções possíveis. A célula iniciada pode permanecer estática, ou seja, não proliferar. 2. A célula iniciada pode ter adquirido mutações incompatíveis com a viabilidade ou funções normais, podendo assim ser eliminada por mecanismos apoptóticos. Ou 3. A célula pode iniciar o ciclo de divisão celular e proliferar. Próximo, por favor. Então, a etapa posterior à iniciação será a promoção, que é a segunda etapa da carcinogênese, onde envolve a expansão clonal das células iniciadas para o desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas. Essa é uma etapa referida como a etapa de promoção da carcinogênese, onde os agentes exógenos e endógenos atuam nessa etapa, sendo conhecidos como agentes promotores. Esses agentes promotores vão atuar por meio de diversos mecanismos envolvendo alterações na expressão gênica que estimulam a proliferação celular e inibem a apoptose. A promoção ela é reversível quando se remove o estímulo promotor, e as lesões pré-neoplásicas podem então regredir às células únicas iniciadas. Além disso, esses agentes apresentam limites bem definidos. Abaixo de certa dose ou frequência de exposição, os agentes promotores não são capazes de induzir a proliferação celular. Eles geralmente apresentam efeitos órgão-específicos. Por exemplo, o agente promotor do fígado, o fenobarbital, não irá atuar como agente promotor na pele ou em outros tecidos. Pode passar, por favor. E aí que a etapa final vai ser a progressão, onde vai envolver a conversão de lesões pré-neoplásicas em neoplásicas, ou seja, em câncer. Nessa etapa, devido ao aumento da síntese do DNA e da proliferação celular das lesões pré-neoplásicas, outros eventos genotóxicos podem ocorrer, resultando em mais danos ao DNA, incluindo aberrações cromossômicas e translocações. A etapa de progressão ela é irreversível na formação de neoplasias, sejam benignas ou malignas, porque é uma etapa que as células param de responder aos estímulos de controle e de crescimento e ocorre proliferação celular autônoma. Então, a acumulação de aberrações cromossômicas não randômicas e a instabilidade cariotípica vão ser características marcantes dessa etapa. Carcinógenos genotóxicos. Eles são agentes iniciantes que causam danos ao DNA, podem ser subdivididos de acordo com a sua reatividade, sendo eles carcinógenos diretos, aqueles que se ligam diretamente ao DNA sem serem previamente metabolizados, e os carcinógenos indiretos, aqueles que requerem metabolização para se tornarem reativos com o DNA. Classes de carcinógenos e genotóxicos. Existem 3 classes, que são os hidrocarbonetos poliaromáticos, que são encontrados em grandes quantidades em alimentos grelhados com carvão, na fumaça de cigarro e após combustão do diesel. Os agentes alquilantes, que enquanto algumas substâncias alquilantes atuam como agentes genotóxicos diretos,
Outras já requerem ativação metabólica para produzirem metabólitos eletrolíticos reativos com DNA, que são eles os alquilcanosulfonatos. E possuem também as aminas aromáticas e amidas, que as aminas aromáticas são metabolizadas por enzimas na fase 1 e por enzimas na fase 2, que possuem na reação ocorrem principalmente mediados pelo citocromo P450, gerando metabólitos hidroxilados, que são com frequência associados à formação de adultos em proteínas, e no DNA, que são carcinógenos para o fígado e bexiga. Carcinógenos não genotóxicos ou epigenéticos. Não envolvem ligação ou interação ao dano direto ao DNA. E em modelos de animais, esses carcinógenos atuam preferencialmente em tecidos que apresentam elevada incidência de tumores espontâneos. E é necessária exposição prolongada a níveis relativamente elevados dessas substâncias para que ocorra o desenvolvimento de neoplasia, ou seja, quando o indivíduo é exposto a pouca quantidade dessas reações de substância tóxica, não acontece nenhum efeito maléfico ao organismo. Pode passar. Os carcinogênese e química em seres humanos. Os fatores que interferem na indução do câncer em seres humanos são os agentes infecciosos, o estilo de vida, tratamento médico, exposição ambiental e ocupacional. E de acordo com a tabela 8.7, podemos ver que o consumo de álcool afeta neoplasias no esôfago, no fígado, orofaringe e laringe. As substâncias aflatoxinas interferem ao fígado, mascarnose beta, neoplasia na boca, dieta rica em calorias, lipídios e proteínas, neoplasias como mama, colo, endométrio e bexiga, tabagismo, boca, faringe, laringe, pulmão, esôfago e bexiga. E de acordo com os carcinógenos ocupacionais, podemos ver o asbesto, que ocorre em processo industrial, como construção de minas de asbesto, que as suas neoplasias são peritônio, brônquios. O arsênio, que é a mineração e fundição, pode afetar a pele, brônquios e fígado. Agentes alquilantes, que a síntese de produtos químicos e afeta os brônquios. E o benzeno, que também é a síntese de produtos químicos e afeta a medula óssea. Teratogenese. Qualquer substância do organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, promove alteração estrutural ou função de desencadência. Ou seja, é a capacidade das substâncias tóxicas causarem anormalidade no feto durante o período de concepção até o nascimento. Os mecanismos da teratogênese incluem mutação, quebras cromossômicas, mitose alterada, alterações na integridade ou função do ácido nucleico, diminuição no fornecimento de precursores ou substratos, diminuição do fornecimento de energia, alteração das características da membrana, desequilíbrio e inibição enzimática. Há variações de acordo com o estágio de desenvolvimento da concepção do momento da exposição. E das primeiras semanas promove letalidade ou malformação. Durante a terceira a oitava semana, riscos de malformação aumentando devido à formação do feto nesse período. No caso de fármacos inibidores da enzima conversora em angestosina, ela promove insuficiência renal durante o segundo e terceiro trimestre. A dosagem de medicamento é um fator crucial, podendo ser baixa, não apresentando efeito, e passando pelos danos funcionais e malformações até a morte do concepto e dependendo dos fatores maternos e fetais.
Há uma grande dificuldade de identificação de medicamentos teratogênicos devido à diferença de DNA das cobaias utilizadas. E alguns estudos realizados são de caso de controle de corte. Princípios gerais da teratologia de acordo com Wilson. A susceptibilidade da teratogênese depende do genótipo do feto, de modo como ele interage com os fatores ambientais adversos. A susceptibilidade da teratogênese varia com a fase de desenvolvimento no momento de exposição a uma influência adversa. De acordo com os agentes tóxicos, os agentes teratogênicos atuam de forma específica nas células e nos tecidos em desenvolvimento para iniciar sequências de eventos anormais no desenvolvimento. O acesso de influências adversas aos tecidos em desenvolvimento depende da natureza da influência. E as 4 manifestações anormais no desenvolvimento são geralmente o que a teratogênese causa, que é a morte, malformação, atraso de crescimento e déficit de função. As manifestações de um desenvolvimento anormal aumentam em frequência e grau com o aumento da dose, desde aquela relacionada à ausência de efeito até letal. Bom, aqui podemos ver o mecanismo de toxicidade. As moléculas-alvo, como determinada no efeito, ela tem o papel da molécula-alvo, ela tem papel de regulação celular, que é a sinalização, e ela tem papel de manutenção celular. Na sinalização, a gente pode ver que acontece desregulação da expressão gênica, que, no caso, acontece a divisão celular, neoplasia e a teratogênese por consequência. Também acontece a apoptose, involução do tecido e, por consequência, a teratogênese e a síntese de proteínas, que, por exemplo, a proliferação de peroxissoma. E na desregulação da função celular em andamento, acontece um exemplo que é a atividade muscular inapropriada, o indivíduo sente tremor, convulsão, espasmos, arritmia cardíaca, narcose, paralisia e parestesia. E na manutenção celular, na manutenção interna comprometida, acontece lesão ou morte celular por déficit das síntese de ATP, regulação de cálcio, síntese proteica, função microtubular, função da membrana. E na manutenção externa, acontece comprometimento na função dos sistemas integrados, que é a homeostase e, por consequência, a hemorragia. Os princípios da teratogenese é um momento de exposição que pode acontecer problemas não somente no primeiro trimestre da gestação, mas durante todo o período. E nos primeiros 3 meses são mais comuns as deformidades estruturais e nos meses seguintes são mais comuns os problemas no crescimento. Nas diferenças da suscetibilidade, as suscetibilidades materna e fetal são diferentes. Um fármaco inofensivo para a mãe pode ser extremamente perigoso para o embrião ou feto. Muitas drogas alcançam o feto via placenta e para alguns fármacos ainda não há necessidade de cruzar a placenta para que haja repercussão no feto. Um exemplo desse medicamento é a insulina. Nas variações genéticas, o risco pode variar de um indivíduo para o outro, como resultado, variações no metabolismo dos fármacos. E efeitos em humano, relação dose e resposta. Um fármaco teratogênico em animais não necessariamente será em humanos. Todos os fármacos identificados como teratogênicos em humanos até o momento, porém, foram também animais. Assim, um fármaco teratogênico em animais será suspeito até provar ao contrário.
A caracterização do processo teratogênico agem produzindo morte celular, alteração do processo de crescimento ou disfunção tecidular, destruindo estruturas normais. Indicadores de teratogenicidade infertilidade ou perda fetal, déficit de crescimento pré-natal, automorfogenese, que é as disrupções, alto funcionamento do sistema nervoso central, geralmente afetado múltiplos órgãos do sistema, não há especificidade teratogênica e alterações tecidual, mas há sempre um certo padrão distintivo do desenvolvimento anormal. Agentes infecciosos podem produzir necrose e disrupções tissular em qualquer fase. Agentes que produzem compressão fetal podem produzir deformações no terceiro trimestre. Os inibidores de enzimas conversoras da angiotensina só produzem o IR e o oligâmio no final da gestação. O quadro completo da embriopatia e a talidomídica só é produzido se está atuando entre 27 a 40 dias de gestação. A dose é fator crítico. Os efeitos teratogênicos só ocorrem quando a dose atinge uma dose disparadora. Isso é muito importante em exposições crônicas, abuso de drogas e tentativas de suicídio e exposições ocupacionais. Outro fator é a via de exposição, é o azul de metileno, que quando usado em aniocentese genética em gêmeos tem risco de 20% para atresia intestinal e não tem por via oral ou tópica. Outro fator é o genótipo materno ou fetal, que podem afetar a sensibilidade celular, transporte placentário, metabolismo, ligação com os receptores e distribuição tissular. As categorias principais de agentes teratogênicos são agentes infecciosos, agentes físicos, principalmente em temperatura e radiações, drogas e agentes químicos, fatores metabólicos e maternos. Nos agentes infecciosos, produzem inflamação e morte celular, levando a disrupções dos tecidos fetais, produzindo morte ou atraso de crescimento intraútero, déficit congênitos, e quando no sistema nervoso central, microcefalia, calcificações, epilepsias e automotoras e do tônus, auditivas, neurosensorial, visuais e DM. Os agentes físicos, eles estão ligados à radiação ionizantes e os efeitos teratogênicos. A dose limite considerada acima de 1 rad e os efeitos fetais são retardo de crescimento intrauterino, microcefalia e microftalmia. Os maiores riscos eles estão associados ao uso terapêutico das radiações, mas a exposição deve ser privada na gravidez. Há risco de um pouco maior de fetos expostos desenvolverem leucemia pós-natal. Por exemplo, seria o risco de 1 entre 3.000 passa a ser a 1 entre 2.000 em baixas doses de exposição. Alguns estudos sugerem relação com o déficit de fechamento do tubo neural. Está indicado controlar aquecimento ou febre corporal da gestante e, se for significante, está indicado o exame ultrassonográfico morfológico ou dosagem de alfa-fetoproteína.
Pode passar. Essa tabela ela mostra os agentes químicos que possuem risco de teratogenia, que é o ácido valproico, o fluconazol, hormônios androgênicos, anti-inflamatórios inibidores da prostaglandina sintase, alquilantes, inibidores da enzima conversora da angiotensina captopril ou enalapril, anticoagulantes cumarínicos, amiopterina, lítio, mercúrio orgânico, talidomida, etanol, fenitoína, entre outros. Essa daqui é um esquema sobre a exposição materna e agentes químicos durante o período de gestação, que começa na substância química e o efeito tóxico no embrião ou no feto, podendo ter efeito irreversível ou efeito reversível. No efeito irreversível, é incompatível com a vida ou então o feto ou o embrião ele pode acabar sobrevivendo. Quando ele sobrevive, pode acabar desenvolvendo anomalias, mutações ou alterações funcionais. Nas alterações funcionais pode ser disfunção pós-natal, nas anomalias morfológicas, efeito teratogênico, diminuição do desenvolvimento, e nas mutações, efeito mutagênico para gestações sucessivas, ou seja, em gestações futuras. E no efeito reversível, o RN normal falso negativo. Pode passar. Os fatores metabólicos maternos. Só um minutinho. O déficit nutricional de ácido fólico, a suplementação na dietética com ácido fólico, 0,4 miligramas por dia, pode reduzir o risco de déficit congênito de 20% ou mais. Os DFTN podem reduzir até em 85%, e pessoas com risco de DFTN devem tomar doses mais altas, como 4 miligramas por dia. Está indicada a suplementação de alimentos com ácido fólico, diabetes mellitus, a mulher que possui esse tipo de diabetes, do tipo 1 ou insulino dependente, ela tem risco aumentado de 2 a 3 vezes na gravidez para anomalias congênitas. As mais comuns são a MF cardíacos e a DFTN. Portanto, está indicado o consumo do ácido fólico. Também pode regressão caudal, hipoplasia femoral focal e holoprocefalia. Também há risco de macrosomia e hipoglicemia e complicações obstétricas. O diabetes tipo 2 também tem os mesmos riscos. Também tem sido relatado os mesmos riscos no diabetes gestacional, que é o desenvolvido durante o período da gravidez. A fenilcetonuria, os filhos de mulheres com fenilcetonuria não tratadas adquirem adequadamente têm risco de 70 a 90% de serem microcefálicos. Com DM, podem também ser MF cardíacas,
malformação cardíaca e atraso do crescimento. O tratamento efetivo reduz o risco. Essas são as referências que foram utilizadas. E obrigada.